Galera, mais um domingão aí, mais uma transmissão aqui no canal. Hoje, presença aí ilustre do professor André Custódio. Pra galera que é nova aí, que ainda não assistiu o canal, não viu nada. Toda semana eu tento trazer alguém para falar um pouquinho aí pra gente, para bater um papo, trazer um conteúdo. Já veio o professor Thiago Rebelo, já veio o Renan Rippel, que é preparador físico da dupla Agatha e Duda, que é a dupla olímpica de vôlei de praia, junto com o Vinícius Santos, que é do LPH, professor Leonardo Borer, que é preparador físico e dono de consultoria online, de consultoria de corrida, né, de equipe de corrida. E hoje a gente vai dar continuidade aí no projeto com o professor André Custódio, que, além de um amigo, foi meu professor na fisioterapia. Me aturou muito tempo, eu aturei ele, que ele caía lá em casa quando não tinha um hotel para cair para dormir. Então tinha que ficar dando teto para cara. Bom, vou deixar por conta dele que hoje a gente vai falar sobre lesões musculares, né, quais são as abordagens que a gente pode fazer, tanto dentro da fisioterapia quanto na educação física, né, qual o papel a desempenhar de cada um, como fazer abordagens tanto dentro do retreinamento, quanto da reabilitação e redução de riscos. E o professor André vai falar aí de fisiopatologia, lesões musculoesqueléticas. Tirou o áudio do retorno. Aí. Tá bom. Então, para quem não conhece aí, professor André, solta o verbo, filho. Se apresente. Vou botar aqui a tua tela. Pode ir lá? Pode falar, cara. Se apresenta aí. Muito boa tarde aí aos amigos, né? Meu nome é André Custódio, né? Sou fisioterapeuta, sou mestre em motricidade humana, né? Sou pós-graduado em biomecânica laboratorial, né? E atualmente estou aí no projeto de doutoramento em ciências cardiovasculares com o professor Sérgio Sherman, desenvolvendo uma linha de biomecânica com pacientes com insuficiência cardíaca, né? Trabalhando em prol do perfil biomecânico desses pacientes. Tive uma história aí, eu tenho um casamento muito interessante com o pessoal da educação física, né? O meu laboratório, durante muito tempo, foi o LabCom, né? Foi o laboratório de biomecânica e comportamento motor na UERJ, com o professor Dr. Luiz Alberto Batista, né? Um camarada aí que foi meu orientador de mestrado, né? E trabalhamos em alguns projetos, né? Depois disso aí, então fiquei bastante tempo, mais de 10 anos eu fiquei lá junto com o laboratório da UERJ. Hoje em dia eu me encontro nesse grupo do GPIC lá na UF, né? Trabalho com biomecânica, mas com o pessoal com insuficiência cardíaca. Minha história aí na fisioterapia, ela é também uma graduação bastante intensa, né? Nesse trabalho com a graduação. Então, comecei na Unifesa, né? Trabalhei na Universidade da Cidade, trabalhei na Gama Filho, né? Ultimamente aí na Veiga de Almeida, né? Campus Cabo Frio, Campus Tijuca, né? FRJ, né? Como professor substituto, né? A parte musculoesquelética aí, fisioterapia esportiva. Também na Universidade de Anhanguera e professor de algumas pós-graduações, né? Pós da Estácio de Sá, da I9, campus Norte Shopping, Estácio de Sá, na pós-nacional da Estácio de Sá, né? Que era a antiga Gama Filho, e da cancela agora da Estácio, né? Naquela mudança. Sou professor também da pós da Veiga de Almeida, pós-EAD da Castelo Branco, dentre outros que às vezes eu até esqueço, cara, quais são as pós, mas basicamente são essas pós aí, né? São várias pós, né, que a gente dá essa aula aí, né? Nós somos professores convidados na pós-graduação, né? Então, os módulos que eu geralmente dou é anatomia palpatória, protocolo de reabilitação musculoesquelética, né? De quadril e tornozelo,
E, geralmente, na educação física, eu trabalho na reabilitação de lesões musculoesqueléticas, de doenças musculoesqueléticas, né? Tem um módulo lá na pós da educação física que se chama Caracterização e Elaboração de Programas nas Lesões de Doenças Musculares, né? Módulo 2, onde nesse módulo a gente fala sobre as lesões musculares, né? As principais lesões musculares, porque existe uma certa confusão, né? Sobre algumas contextualizações, sobre as classificações de lesões, né? Então, aproveitando aí essa abordagem, né, que nós temos na pós, então o professor Igor, né, que trabalha mais com a parte de pós-reabilitação, né, um métier aí da parte do treinamento funcional, pós-reabilitação, né, então nós tentamos fazer um casamento aí dessas nuances, né, para poder trazer para vocês aquilo que é conceitual, aquilo que é utilizado, né, e acertarmos alguns critérios, tá bom? Então, apresentações feitas, né? E aí, meu jovem. Beleza, meu jovem? Tá contigo, tela tá aí. Pode começar e tua... Foi? Então, beleza. Isso aí vamos lá, sem perder muito tempo agora, né? Então, vamos lá. Então, vamos falar sobre as lesões musculares. Desculpa essa confusão inicial aí, né? Foi um erro performático aí, né? Enfim, vamos lá. Então, vamos falar sobre as lesões musculares, né? Sobre as questões inerentes às lesões musculares. Então, pelo fato, né, do sistema esquelético, né? Está atrelado ao sistema esquelético, nós temos aí uma grande incidência, né? Dentro dessas questões de lesões, né? Nós temos aí uma alta incidência por conta dos mecanismos, né, de potenciais de ação, né, os mecanismos de aceleração e desaceleração, né, e por termos uma grande atividade locomotora, né, isso aí tanto para homens e mulheres, né, isso também tanto para praticantes de alguma atividade e poucos praticantes, né. Geralmente as lesões elas estão mais atreladas aos atletas, né, por conta da utilização contínua, né, das contratividades musculares, né, das contrações excêntricas e concêntricas, por conta das atividades de despolarização, né. Bom, então, dentro das lesões, de forma geral, nós temos aí de 30% a 50%, né, das lesões dos sistemas biológicos, né, e nós temos aí um entendimento também de números de praticantes versus lesão, né? De acordo aí com esse incentivo, né? Relacionado à qualidade de vida e atividade de vida saudável, né? Nós temos aí uma grande quantidade de lesões musculares, vamos dizer assim, né? Um quadro epidemiológico grande por conta da prática da vida saudável, né? Por conta da prática aí das atividades físicas. Isso aí nós estamos relacionando as pessoas que querem ter uma melhor qualidade de vida e acabam gerando algumas lesões mediante a prática de esportes, né? E de 10% a 55% elas estão relacionadas também a esportes específicos. Bom, então aí nós temos como característica etiológica geral, né, os fatores causadores, nós temos a idade, né, que é um dos grandes fatores também que pode causar. Nós temos aí as lesões musculares pregressas, né, as disfunções aí relacionadas, as falhas relacionadas aí aos mecanismos de otimização do músculo, né, de reparo do músculo, né, tem a ver com o tempo de descanso, com reparo de lesão. Então, lesões musculares pregressas que geram processos crônicos nessa musculatura, que deixam essa musculatura muito suscetível à fatigabilidade, também pode gerar uma predisposição à lesão. Então, são lesões que não foram tratadas, né, de uma forma devida, né? Nós temos fatores éticos também, que estão relacionados. Nós temos as questões de sobrecarga, né? Alguns treinamentos específicos. Tem-se aí também a conjectura de desequilíbrio de forças, então as alterações de cargas vetoriais, né, os desequilíbrios vetoriais, né, dados aí
há compartimentos musculares que estão mais tônicos do que outros, isso também pode gerar essa lesão, mais relacionados à hipertonicidade ou à hipotonicidade do movimento muscular. A alteração na capacidade de alongamento, então tem a ver também com a relação comprimento-tensão desse músculo, né? Então, tem aí algumas correlações quanto à lei de Hooke, né? O princípio de Hooke, que correlaciona aí o potencial da atividade do músculo com o estiramento que esse músculo desenvolve, né? Existem umas correlações quanto a isso. Topograficamente, nós temos algumas musculaturas que são bastante lesionadas, né? De acordo com o Choi aí, entre outros autores, nós temos o quadríceps, né? Que está entre um dos músculos aí que mais tem lesões musculares, né? Apresentando aí 30%, né? Das musculaturas, né? Apresenta 30% de predisposição de lesão, né? Nós temos aí os adutores, logo após os adutores, e aí nós temos muita parte associada em esporte, né, de mudança de inércia, aceleração e desaceleração, né? Adutores, tríceps sural, nós temos 21% aí de acometimentos, né? Isquios tibiais, nós temos bastante, uma incidência, uma prevalência bem interessante para os isquios tibiais, especificamente na aceleração, né, na fase de propulsão do corpo, de velocidade, né, e o quadríceps mais na parte mais de frenagem, né, é o que a maioria dos artigos correlacionam e é o que o Choi, por exemplo, ele bota na sua discussão, né, que mostra sobre fatores epidemiológicos, né, de riscos de lesões em grandes compartimentos musculares. Bom, e aí nós temos uma menor incidência e prevalência, né, topograficamente nos membros superiores, né? Peitoral maior nós temos 1%, grande dorsal nós temos 1%, bíceps braquial junto com o subescapular somando aí 2%. Então, a grande quantidade, né, em proporção aí, falando aí, nós temos para os membros inferiores. Então, nós temos as tarefas relacionadas a deslocamento, não em velocidade autoselecionada, mas em velocidade, né, condicionado a alguma tarefa, no aumento dessa velocidade, né? Bom, e aí nós temos os tipos de lesões, de acordo com um artigo clássico aqui da SOBOT, né, que é a Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, né? É um artigo um pouco antigo, mas ele é conceitual, porque existem muitos artigos que confundem um pouco essa parte de distensão muscular, essa parte de classificação de lesões musculares, é uma parte muito complicada, né? Nós temos vários artigos que classificam de uma forma um pouco confusa. Então, eu peguei um artigo que está até mesmo lá no site da SOBOT, da Associação Brasileira. Ele tem alguma falhazinha só na contextualização daquilo que é contusão, naquilo que é distensão, e eu dei uma aprimorada aí no livro do Prentice, né? O livro mais recente do Prentice, que é 2014, porque é parte de conceito, né? Então, eu tentei organizar, né, com esses dois artigos e com esse texto aí do Prentice, né? Que é um autor importante nessa fase de reabilitação e classificação de lesão, principalmente em classificação de lesões e protocolo de reabilitação. Então, nós temos aí o entendimento nós temos o contexto de contusão, né? Seria mais ou menos uma força de esmagamento, que gera um dano mais superficial do tecido, uma lesão mais relacionada à força de esmagamento. Nós temos o entendimento de ruptura, né? Que a ruptura está relacionada ao estiramento, né? Ao estiramento e distensão, né? Estiramento e distensão estão aí como sinonímios, né? Palavras que têm o mesmo sinônimo, mas grafias diferentes. Então, o estiramento e distensão, elas estão na primeira classificação da ruptura, né? Que é uma coisa mais branda, né? Uma lesão mais em mecanismo de estresse, de alongamento, mas é uma coisa que deixa uma certa capacidade funcional para o indivíduo que recebeu aí essa força de estiramento, né? Que é o de alongamento, né? E a ruptura propriamente dita, né?
E aí tem uma lesão um pouco mais séria, né, mais comprometedora, que basicamente compromete aí a contração muscular, né? E nós temos aí a última ideia, que seria a contratura, né? A contratura, que basicamente ela é uma adaptação, né, do músculo. Existe uma relação de alteração do comprimento e tensão desse músculo. Bom, tem alguns artigos que botam a contratura aqui dentro de uma fase do estiramento da distensão, como se fosse uma fase de remodelagem, né? E aí, essa partezinha aqui do final é o que eu peguei do autor Prentice, né, que ele bota que não necessariamente a contratura tem a ver com uma fase fisiopatológica do estiramento de distensão ou uma modelagem posterior à ruptura propriamente dita. E tem alguns artigos, até de ortopedia mesmo, né, da Revista Brasileira de Ortopedia, que botam dessa forma. Então, eu peguei esse autor Prentice, que ele bota essa contratura como algo que tem a ver com a modificação do comprimento da extensão e a tensão desse músculo. É como se o músculo tivesse remodelado, não necessariamente em uma fase fisiopatológica, mas como esse músculo tivesse se moldado por falta de alongamento, por exemplo, né? Ou por uma hipomobilidade, ou por uma, como é que eu vou dizer, uma comorbidade, uma doença, em que ele teve que ficar um determinado tempo, né, com a articulação, por exemplo, inutilizada, né, ou ao leito, ou desatribuídas suas funções como treinamentos esportivos, aí acaba ocorrendo uma modificação, né, desse comprimento muscular, né? Bom, então essa aqui é a ideia, né, daquilo que é entendido pela Sobot e pelo Prentice sobre o que é uma lesão muscular, quais são os contextos de lesão muscular. Bom, e aí, como eu fiquei responsável por essa parte aí de fisiopatologia, né, eu vou botar a classificação, de acordo com o Voigt e Prentice, né, de 2014, é uma classificação relativamente recente, né? Nós temos aí alguns quesitos, que é a análise do dano tecidual, fraqueza muscular, espasmo muscular, perda de função, equimose, né, extravasamento de sangue, edema, né, o inchaço e o arco de movimento, né? Bom, então nós temos aí, no grau 1, tecidos superficiais são comprometidos, então tem uma lesão mais superficial. Fraqueza muscular, eu quase não tenho fraqueza muscular, né, que é uma coisa interessante até para dar uma perspectiva, né, de como vai ser esse retorno, né? Atividade espasmótica, relativamente nenhuma, perda de função bem leve, né? Uma equimose leve, um edema leve, e arco de movimentação passiva também geralmente não é afetado. Grau 2, tem-se aí as lesões de tecidos superficiais e alguns resíduos são comprometidos. Lesão é moderada, né? Espasmo muscular, que é a resposta aí, miotática de defesa desse músculo mediante os estresses, o estiramento, né? Existe uma contratura espasmódica, nós não temos quase nenhuma. Perda de função moderada, né? Equimose moderada, edema moderado. E arco de movimento passivo, nós temos uma discreta limitação, né? Grau 3, nós temos uma lesão de musculaturas mais profundas, né? Muscularmente, nós temos aí os níveis mais de miofibrilas musculares, né? São comprometidos, pode haver rompimento de fáscia. Aí nós estamos falando das fáscias que fazem as divisões, né? Dos fascículos aí, né? Das divisões dos feixes musculares. Lembrando que fáscia é qualquer tipo de tecido conectivo, né? Mas nós estamos falando dessas fáscias que dividem os compartimentos, né? Dos desenvolvimentos do limísio, perimísio, né? É isso que nós estamos nos relacionando aqui. Mas fáscia é qualquer tipo de tecido de revestimento de conexão, né? Mas dentro desse contexto são as fáscias que fazem a divisão dos compartimentos musculares, né? Não necessariamente o esqueleto fibroso. Bom, o espasmo em alguns casos, né? Perda da função, nós temos uma perda de função já mais interessante, uma equimose mais interessante, então nós temos um extravasamento de sangue mais considerável, né? Um edema mais considerável,
e nós temos moderada a grave movimento limitado por conta do edema, né? Por conta da pressão, né? Hidrostática ou por conta do inchaço de articulações, mas quanto ao dano tissular, nós temos um edema, né? No meio intersticial. Bom, então, a contusão, né? Nós temos aí como fatores etiológicos, geralmente nós temos cargas compressivas, impactos, né, incididos direto sobre o ponto da lesão, que geram a lesão, né? Então, geralmente é um impacto compressivo em cima do músculo, diferente aí do estiramento, que nós temos uma carga no sentido que vai fazer um alongamento dessa estrutura. Então, aqui nós temos uma ação mais pontual em cima do músculo, né? Que gera aí uma ação mais contra a área de secção transversa, né? Então, geralmente, nós temos a contusão aí de esportes que tem maior contato, né? Como futebol, como basquete, por exemplo, handebol, né? Os processos pregressos cronificados, lesões que foram cronificadas, né? Que atrapalham, de certa forma, a atividade de reparo do músculo, né? Esse processo de reparo, né, do tecido muscular. Insultos mecânicos repetitivos, né, que são aqueles traumas, né, incididos no mesmo ponto, que ficam cronificados, né? Isso aí também pode gerar essa contusão. Bom, e aí nós temos também o entendimento de a outra lesão, né, que é o estiramento, a distensão, né? Então, um nome aí, um jargão aí que se dá também para o estiramento. Então, o estiramento, ele envolve o quê? Ele envolve o alongamento, né? Um mecanismo que modifica o comprimento desse músculo no sentido de alongar, né? Bom, então nós temos o grau 1, nós temos o grau 2 e nós temos o grau 3. Deixa eu só mostrar aqui outro slide, ó, só para você poder entender. Ó. Nós temos o grau 1, né? O grau 2, né? Com uma perda considerável de fibras, né? Aí até 50%, 70% de perdas de fibras musculares. E nós temos o grau 3, que o grau 3 é a lesão, né, completa, né, ou quase que total, né, das áreas de secção transversa desse músculo. Bom? Então, aí, de novo, pela classificação do Prentice, nós temos as lesões grau 1, né, a ruptura de poucas fibras. Então, a fraqueza muscular é leve, perda de função também é leve, espasmo muscular é leve, né, são os mecanismos de proteção do músculo, né. O edema também é leve, alteração palpável, você não tem grandes alterações palpáveis, né? A alteração palpável, quando nós estamos mencionando a lesão, geralmente é o gap. O que é o gap? Gap é o buraco, gap é o espaço, né? Então, o gap, quando você tem uma perda de continuidade, que ela é palpável, né? Geralmente ela está no grau 3. Então, quanto à palpação, nós não temos grandes percepções da continuidade, né, da fibra muscular. Uma dor de contração, nós temos uma dor leve, né? Dor ao alongamento, que justamente é o mecanismo que gerou essa atividade, nós temos uma dor, né, em resposta ao alongamento, ao estresse desse tecido. Bom, e arco de movimento, né, de forma passiva, nós temos uma certa limitação, né? Porque justamente o alongamento, o estresse de mobilizar a articulação é que vai gerar esse mecanismo de dor, né? Então, reproduz o mecanismo de dor, assessoramente falando. Então, grau 2, nós temos ruptura de 50% da musculatura, a fraqueza, ela é intensa, né? De moderada a intensa, isso se repete a espasmo muscular e a perda de função. Então, nós já temos alguns mecanismos de proteção do músculo, né? Mecanismos que são as partes de reflexos miotáticos, né, que protege essa musculatura com uma contratura de espasmo, né? Bom, edema, nós temos um edema também de moderado a intenso, né?
Alteração palpável, não. Então, ainda não existe grandes percepções palpáveis, né? E existe uma dor à contração mais significativa, né? Dor ao alongamento, sim, se mantém, e a mesma coisa quanto ao arco, existe uma limitação, porque é o mesmo mecanismo que reproduz o trauma a princípio. Bom, então o grau 3 aí eu já tenho já a parte que é perceptível, né? Que é onde eu tenho o gap, onde eu tenho o buraco, literalmente eu tenho de forma palpável a perda de percepção, a palpação direta. Então nós temos aí a fraqueza muscular já é intensa, então já tem perda de função, né? Já existe aí as respostas, né, espasmódicas, de respostas de retesamento muscular para proteção do músculo contra o excesso de estiramento, né? Edema de moderado a intenso. A alteração, logicamente, ela é palpável, você já consegue perceber que existe esse afundamento, essa perda de continuidade. E dor à contração, nenhuma a leve. Por que nenhuma? Porque eu já tenho a ruptura do tecido. Então, eu já não vou ter aquela atividade neuronal, né, que vai fazer aquela resposta, né? De mudança de comprimento do fuso, por exemplo, né, das fibras intrafusais, para ter uma resposta com as fibras extrafusais de contratura. Então, como eu não vou ter a ligação, né, eu tenho alteração da secção transversa, então, basicamente, eu não tenho da dor do músculo, né, resposta do músculo. Bom, dor ao alongamento não, né, porque esse músculo está basicamente seccionado. E limitação completa pode estar limitado por conta do edema, né, não quanto à adaptação do músculo. Bom, e aí mostrando novamente, né, aqui o entendimento das lesões musculares, né, grau 1, grau 2 e grau 3, ó, perda de continuidade, então não tem grandes alterações de contração. Então, quanto aos aspectos etiológicos, fatores causais, né, alongamento passivo do músculo, né, ou alongamento ativo dessa musculatura, geralmente em momento de inércia, onde eu estou saindo de um ponto de estiramento, saindo de uma posição, né, e ir para outra posição, onde eu tenho uma mudança brusca de sentido desse movimento, né? Cãibra muscular persistente, sobrecarga dinâmica dos músculos mediante as mudanças de contração, e aí, como nós estamos falando novamente, essa mudança de inércia, que é de posição. Bom, e aí os tipos, aí começando a entrar, isso aí foi a classificação das distensões, né? Depois de falar dos exames, para falar de forma geral. E aí nós temos a outra classificação que é para as contraturas, né? A outra ideia que é uma contratura, que a contratura basicamente é uma modificação do comprimento da musculatura. Então nós já falamos que a contratura ela pode vir mediante uma lesão, né? Ou essa contratura pode vir mediante o desuso, né, de uma articulação. Ela vem de geralmente por um estímulo extrínseco, né? Então, nós temos 3 tipos de contraturas, são contraturas miogênicas, né? Essas são as contraturas artrogênicas, são geradas pelas articulações, pela imobilidade das articulações ou pela perda de função das articulações, perda artrocinemática, por exemplo. Uma artrose, por exemplo, ela pode gerar esse tipo de contratura, porque a articulação não se mexendo da forma adequada, não se mobilizando da forma adequada, eu vou ter uma diminuição do alongamento, né, da maleabilidade dessa musculatura. Então, ela vai se adaptar de acordo com o grau de motilidade que essa articulação ela tiver. De partes moles, né, e nós temos mistas, né, tanto miogênica, que tem origem no próprio músculo, o desuso do músculo, ou que tem origem no desuso da articulação. Então, esses são os tipos de contraturas, né, que são apresentadas na literatura, aqui pelo autor de Racine. Bom, então, os fatores etiológicos dessas contraturas, nós temos alteração do impulso neural, né, da excitabilidade neural, né, que pode ser uma alteração de impulso sensorial, por exemplo, né, alteração artrocinemática, alteração do grau de motilidade da articulação, desequilíbrios das cadeias musculares e disfunções dos tecidos moles, né?
rigidez, por exemplo, dos tecidos moles e elasticidade muscular. Basicamente, uma alteração aí das áreas de otimização de contração, né, que são as distâncias entre ali uma linha Z e outra, que são as áreas de contração, são sarcômeros, né? Então, as diminuições dessas áreas otimizadas, que são os sarcômeros, que na verdade não é uma célula, é uma área de contração, ela pode também gerar uma elasticidade desse músculo, uma alteração do comprimento desse músculo. E aí nós temos uma outra visão do ciclo, né, dor-espasmo-dor, que ela é gerada pela hipertonicidade, diminuição da circulação e isquemia, acúmulo de metabólitos inativos, né, desse músculo, que vai gerar aí uma formação de espasmo, que por sua vez gera uma alteração de movimento, né, uma redução de movimentação, e que isso gera uma defesa voluntária, né, um reflexo miotático de defesa muscular, e que promove efeitos psicológicos. Então, por exemplo, a cinesiofobia, né, que é o seu medo de gerar padrões por conta da dor, isso pode também ter a sua repercussão dentro desse ciclo, né, ciclo do espasmo-dor. E aí nós temos, de novo, a função diminuída, e aí existe uma grande possibilidade dentro desse ciclo aqui da formação de fibrose, né, de alteração do comprimento desse músculo, uma alteração da trama do tecido conjuntivo desse músculo, e aí a formação de trigger points, pontos em gatilhos, né? Então aí nós temos aí as dores miofaciais, né, dentro do final desse ciclo, né, de contratura, de ciclo dor-espasmo-dor, né, que é uma coisa interessante aí que foi proposta pelo Broad e pelo Hall, né? Então, um ciclo que daqui você tem um aumento mais ainda da hipertonicidade, voltando para esse ciclo, né? Então, é um ciclo que se mantém dessa forma, aumentando aí as dores miofaciais dos pontos de gatilhos, aumentando aí a oxigenação do tecido, a perfusão desse tecido, a entrada de metabólicos ativos para esse tecido. Então, eu tenho um grande acúmulo de metabólicos inativos, né? E sempre com atividade, uma grande atividade espasmótica para esse músculo. Bom, e aí nós temos uma alteração, de certa forma, do comprimento de tensão, né? Nós temos uma diminuição das áreas, né, otimizadas, né, que são os sarcômeros, né? E aqui uma ideia da força versus o comprimento, isso aqui é um entendimento da lei de Hooke, que tem a ver com a capacidade passiva e ativa desse músculo, né, me desatribuindo aí as forças de tensão e ficando desatribuída a capacidade de contratilidade desse músculo, né? Então, esse aqui é o princípio de Hooke, que é um princípio de estiramento elástico, com potencial cinético de trabalho, né, uma lei da física. É uma das teorias que correlaciona, né, o estiramento desse músculo dentro de uma capacidade contrátil. Então, o músculo encurtado é um músculo que vai ter uma capacidade contrátil menor, né? Logicamente que tem outras teorias que correlacionam também recrutamento de unidades motoras, né? Sincronismos, né? Enfim, sinápticos dentro de uma via axonal, a forma como vai ser recrutado, né? Código sináptico, existem outras questões também que estão relacionadas à força, mas aqui nós estamos relacionando a força ao comprimento desse músculo, né? A tensão que ele pode proporcionar. Então, o músculo que modifica a sua tensão, baseado na lei de Hooke, é um músculo também que gera um potencial de trabalho um pouco mais deficitário, né? Entendemos assim. Bom, então aí nós temos aí um exame de ultrassonografia, mostrando aí a formação de pontos de gatilhos, né? Por exemplo, no supraespinoso, né? Então, são nódulos, né, que fazem uma alteração aí do comprimento desse músculo, porque eu tenho uma formação cruzada, né? Tem uma formação aí de uma alteração, né, do alinhamento das fibras, né, da miosina e da quitina. Então, isso aí me gera uma dificuldade de estressar, né, de alongar esse músculo. Então, eu gero pontos
de fibrose. Aqui, por exemplo, eu tenho uma fibra normal, uma fibra rígida, saudável, né? E aqui eu tenho um ponto gatilho, né? Que eu tenho uma alteração, um nódulo, que esse nódulo ele vai me gerar também uma deficiência na sua contração, porque ela altera também a remodelagem desse tecido. Então, de certa forma, eu tenho uma alteração na contratilidade, né? Eu não consigo estirar muito, porque tem um ponto com uma fibrose, né? Um ponto que tem uma alteração do pareamento das fibras aí, da quitina e miosina, né? Do pareamento, que aí é a teoria do deslizamento das fibras de Huxley, né? Então, de certa forma, eu também vou atrapalhar a atividade desse músculo em contratilidade, na potência desse músculo, na função desse músculo. Bom, e aí, como diagnóstico, né, nós temos esse artigo também que é atrelado aí à SOBOT, né, que é a Revista Brasileira de Ortopedia, que foi feito dentro de um congresso da SOBOT, onde tinha muitos médicos ortopedistas, e alguns fisioterapeutas também, né, foi feito um questionamento sobre os diagnósticos para lesões musculares dentro desse congresso, né, que é um dos maiores congressos nacionais, né, dentro da ortopedia, da traumatologia, né, tanto para fisioterapeutas como educadores físicos, e também para a parte de educação física, né, está dentro dessa temática aí, né, desse métier de treinamento funcional. Então, é interessante aí que tenha-se um consenso, né. Bom, então aí, como exames, né, mais solicitados, nós temos a ultrassonografia para poder avaliar as lesões, né, a ressonância nuclear magnética, né, nós temos a ultrassonografia e o exame de ressonância nuclear magnética. Então, nós temos alguns médicos também que não optam por fazer a utilização desses recursos, né, meramente de forma palpatória ou acompanhando os estágios da fisiopatologia, né. Bom, então, analisando aqui, nós temos exames de maior sensibilidade e exames de menor sensibilidade, né, nós temos, para maior sensibilidade, né, nós temos os exames de imagem, né, para poder conseguir até estagiar essas disfunções, né. Quanto aos fármacos, dentro desse mesmo artigo, né, que foi esse questionário, nós temos aí a utilização para abrandamento das fases fisiopatológicas de inflamação, né, nós temos os anti-inflamatórios não hormonais, nós temos os AINES, né, nós temos os analgésicos, nós temos os relaxantes musculares. Então, são recursos, né, que os ortopedistas, né, utilizam mediante a lesão, né. Bom, e aí as opções terapêuticas para tratamento de lesão, no momento da lesão e pós a lesão, né, ainda dentro desse artigo. Nós temos aí, em estágio agudo, nas primeiras horas, né, nós temos a medicação mais de repouso, mais crioterapia, nós temos a medicação mais de repouso, nós temos a crioterapia, repouso e medicação, né, e crioterapia e outros, né. E aí, na fase de tratamento, né, nós temos medicação mais de repouso e fisioterapia como tratamento conservador, físio mais de repouso, nós temos medicação, repouso e outros, e pós-lesão, novas terapêuticas. Nós temos aí as ondas de choque, né? Nós temos plasma rico em plaquetas, nós temos a terapia gênica, né? A infiltração local e outras, né? E alguns fisioterapeutas, alguns médicos não opinaram. Bom, então, quais são os critérios utilizados para o retorno do esporte? Então, nós temos aí, isso vai referir-se à força muscular, a comparação das forças musculares, do lado lesionado com o lado não lesionado, né? A dor é avaliada por meio de uma escala visual analógica, confiança de forma subjetiva, exame de imagem relaciona-se ao acompanhamento e evolução da lesão, circunferência do membro lesado, refere-se à evolução por meio da
hipertrofia e causa da lesão. Então, a forma com que os ortopedistas, né, e os fisioterapeutas vão fazer com que esse exame, esse paciente, ele possa voltar, né, ao desporto, né, ao esporte, que é o retorno a fase de retorno ao esporte, né. Bom, então são essas questões aí, né, que nós queríamos abordar para poder falar sobre a fisiopatologia e a forma com que... Aí, o objetivo aqui foi falar de forma geral, né, como se avalia de uma forma geral com a imagem, exames de maior especificidade, menor especificidade, né, e aí, de acordo com esse critério de avaliação, né, é a forma com que os fisioterapeutas no Brasil eles fazem com que esse indivíduo ele possa retornar ao seu desporto. Tá bom? Então, a avaliação contralateral da força muscular, dor mais força muscular contralateral, dor mais força muscular, dor, né, avalia só a dor, a diminuição da dor, né, dor mais confiança, exame de imagem, dor mais exame de imagem, né, força muscular contralateral mais confiança, dor mais força muscular contralateral mais exame de imagem, né, que é a tríade da ortopedia, né, força muscular, exame de imagem mais confiança, força muscular mais exame de imagem, dor mais exame de imagem mais confiança, dor mais força muscular e circunferência do membro, né, com a parte de circunmetria, dor mais confiança mais circunferência do membro lesado, força muscular, exame de imagem, circunferência do membro lesado e circunferência do membro lesado. São a quantidade de pessoas que foram que adotaram, né, esses critérios aqui, e geralmente essas aqui são as condutas, né, são as diretrizes que eles utilizam para o retorno do esporte. Oi, Igor. Voltando aqui, deixa eu tirar a tua... Aqui. Beleza, show de bola. Excelente, que aula aí, Fábio Feitosa aí já até mandou. Que aula, rapaz. Pô, deixa aí. Isso aí é um mestre. Eu vou chamar o Fábio, eu vou convidar o Fábio para vir cá no canal. Pô, tem que convidar, esse aí que é o cara, rapaz. Esse aí que é o cara para falar, esse é o cara. Cara galáctico. Galera, eu vou... Então, assim, eu vou fazer minha apresentação, vou procurar ser bem breve. Vou deixar agora o André um pouco de lado, aqui na live. Vou procurar ser breve, porque daqui a pouco tem live aí de sertanejo, pagode, samba, então a galera tá querendo aproveitar o domingo, né? E deixa eu abrir aqui. Tá, vou acelerar e aí depois que eu terminar, tá aberto aí, quem tiver dúvidas, tanto sobre a minha apresentação quanto a tua, André, bota aí no chat, pedindo pra galera deixar aquele joinha, clicar no joinha, quem não tá inscrito, se inscrever aí no canal para dar uma moral, procurar sempre trazer os profissionais. Vou botar aqui o André de lado e vou começar minha apresentação, beleza? Bom, galera, vamos lá. Vou falar de redução de riscos e retreinamento em lesões musculares. Para quem não me conhece, eu vou me apresentar rapidamente, uma questão de educação. Eu sou graduado em Educação Física pela saudosa Universidade Gama Filho. Hoje eu sou mestrando em Ciências da Reabilitação pela Uniswan, sou bolsista da CAPES, né? Possuo certificação internacional no FMS, no Level 1, e no Anatomy Trains, no Level 1 também, além de ser preparador físico de alguns atletas amadores e trabalhar muito com retreinamento de lesões. Ou seja, eu tenho muitos alunos que vêm logo após terminar a sua parte, né, a sua fase de reabilitação com a fisioterapia, e são encaminhados para a gente dar continuidade a esse processo de reabilitação no âmbito da educação física, né, na melhora de performance, melhora de desempenho dessas pessoas. Tá ok? Bom, e o intuito hoje é a gente falar sobre lesão muscular, né? Então, baseado nisso, a gente tem inúmeras lesões aí, vários tipos de lesão, como o André. Bom, então, galera, por conta disso, pessoal, eu resolvi ir para o futebol, esporte mais popular do planeta, esporte que é paixão nacional, então acho que seria mais fácil para a identificação das tomadas de decisão
que eu vou trazer aqui para a gente, e entendimento. Mas, assim, o que eu vou estar falando, embora eu esteja direcionando muito para as lesões de isquiotibial, de posterior de coxa, o conceito, a ideia toda de planejamento, ela se aplica a demais lesões musculares, as demais lesões musculares. Então, por que eu trouxe essas lesões de isquiotibiais como um exemplo para a gente trabalhar? Porque elas, primeiramente, são as lesões mais frequentes no futebol. Só que elas também são muito comuns em outros esportes. Por exemplo, corredores de provas de 100 metros rasos, curta duração e de aceleração muito grande, lutadores de taekwondo, muay thai, que fazem chutes altos e em alta velocidade, acabam também tendo esse tipo de lesão. Dançarinos, é uma lesão muito comum com o pessoal da dança, esse tipo de lesão, e lesão de adutor também, por conta de aberturas, de pernas, nos passos e impulsos. Tá? Futebol americano, rugby, futebol australiano, entre tantos outros desportos que a gente poderia estar falando. A lesão, ela tem uma incidência dentro do futebol de 12% a 16%. Então, assim, é uma incidência muito alta. Tá? E a gente está falando de lesão não traumática. A gente tem as outras lesões que muitas vezes são traumáticas, por conta de encontrão, todos os fatores externos que são inerentes do futebol, que podem gerar uma lesão. Essa taxa de incidência, por conta de cargas, de treino e por conta do jogo, ela tem uma taxa aí de 20 a 36 lesões, aproximadamente, a cada 1.000 horas de jogo, e de 2 a 3 lesões a cada 1.000 horas dentro do treinamento com futebol amador, ou seja, seu cliente que joga aquela peladinha no final de semana, ou joga uma pelada durante a semana, uma pelada no final de semana, ela é forte candidato para aparecer aqui nessa estatística. E, assim, uma coisa que é muito preocupante nessa lesão é que esse tipo de lesão, se ele é maltratado, a reabilitação é adiantada, é mal feita, numa quesito acelerada demais, você pode ter uma taxa de recorrência aí de 22% nos primeiros meses após a lesão. Então, é bem importante a gente se apegar nesse tipo de lesão, e por isso que eu estou trazendo ela como exemplo para falar hoje aqui para vocês, certo? E aí, qual é o mecanismo de lesão? Como o André já falou muito bem anteriormente na palestra dele, na apresentação dele, normalmente o que ocorre nesse tipo de lesão, o mecanismo se dá quando o jogador está acelerando, ou então quando ele já está em corrida, sprintando, ele acelera ainda mais, e aí nesse momento é que acontece a lesão, por conta de uma ativação tardia na fase de balanço dos músculos isquiotibiais, fazendo uma frenagem, fazendo uma contração excêntrica para desacelerar essa extensão do joelho durante a fase da marcha ali, durante a fase de flutuação, de swing, fase de balanço da perna na corrida. E isso gera uma tensão bem aumentada, e o músculo não consegue gerar força excêntrica suficiente, acaba vindo a lesionar, podendo ter uma ruptura, uma contratura, uma distensão e qualquer uma das outras lesões já abordadas anteriormente pelo André. Tá ok? Por exemplo, seu estudo, o Van der Horst, ele encontrou que a aceleração é a causa mais frequente para lesão, com uma taxa de 53% dentro do grupo que ele estudou. Em segundo, vem exatamente a desaceleração, ou seja, o movimento de frenagem. Depois, durante o tiro, a gente tem uma taxa de 6%, e aí, quando eu digo durante o tiro, não seria ele parar e acelerando, mas talvez em um movimento já acontecendo, e logo em seguida ele reacelera, ele aumenta essa velocidade, escorregando, dando um carrinho, algo do gênero, Parece com 3%, incidência relativamente baixa perto dos outros. Em mudança de direção, a gente tem 9%, ou seja, esportes como basquete, futebol, handball, futebol americano, que a gente tem muita troca de direção, esse tipo de lesão é bem comum. Um alongamento excessivo do joelho, 3%, e outras formas de lesão que não são
ditas bem qual é a causa, né? A gente não tem um fator mais marcante, respondem por 21% dentro daquele estudo dele, dentro da população que ele estudou. Além dessa questão da força excêntrica, e que está aqui explícita, a gente tem uma relação com o controle motor deficitário, ou seja, uma técnica inapropriada de realizar a corrida ou de realizar o chute, seja no futebol, seja em esportes de luta, né? Uma forma que o padrão, né, de movimento, ele gera muita compensação. Isso pode sobrecarregar o músculo e gerar um risco aumentado de lesão. Tá? Está errado ali, está ricos, mas são riscos. É um risco aumentado de lesão. Tá ok? E aí, quando a gente fala em fatores de risco, não tem como não citar esse artigo da professora Natália Bittencourt, em que a gente começa a ter um pensamento, que é um ponto de virada, né, no pensamento em prescrição de exercício, em avaliação do movimento. A gente não tem como não citar esse artigo falando justamente da questão de entender o corpo humano como um sistema complexo que ele é, e não como uma reação de linearidade. O que isso significa? Que, para o mesmo desfecho, no caso aqui, lesão de ligamento cruzado anterior, você pode ter vários fatores que são diferentes para indivíduos que têm esse mesmo desfecho. No caso, por exemplo, no jogador de basquete, a gente tem um valgo dinâmico mais forte, um mecanismo antecipatório no ambiente para as realizações de fatores externos, um mecanismo de estabilidade antecipatória que está prejudicado, fraqueza de glúteos, né, músculos do quadril, carga de treino, a capacidade neuromuscular, a idade, o sexo, fadiga, todos esses fatores eles se interrelacionam, certo? Alguns vão ter maior preponderância no desfecho de lesão do que outros, mas o desfecho é igual, os fatores são diferentes. Com uma bailarina, a gente vai ter uma fadiga muito mais preponderante do que quando a gente compara com a fadiga de um jogador de basquete, aqui no caso. Né? Isso tudo vai interagir. O valgo dinâmico tem pouca interação nesse exemplo, e a gente tem fatores simplesmente desconhecidos, e a gente não pode deixar de levar isso aí em consideração, ok? Ou seja, a lesão, ela ocorre num mecanismo complexo e não num mecanismo linear, beleza? Ou seja, não existe relação de causa e efeito. Não é toda lesão ela ocorre por motivos diferentes em indivíduos diferentes, embora o desfecho seja o mesmo. Ou seja, não é porque eu tenho um encurtamento de cadeia posterior que eu vou ter lesão de posterior de coxa, né, discos tibiais. Eu posso ter essa cadeia encurtada e ter ou não ter uma lesão. Enquanto eu posso simplesmente ter lesão porque eu tenho baixa força excêntrica. Ou eu tenho muita força excêntrica e tenho tenho uma baixa mobilidade de tornozelo que vai gerar um prejuízo de encurtamento, por exemplo, vai gerar um encurtamento na minha panturrilha. E embora eu tenha uma boa estabilidade, flexibilidade de posteriores, eu venho a ter uma lesão porque toda a cadeia ficou encurtada por conta essa baixa mobilidade de tornozelo. Então, assim, vários fatores vão se interrelacionar e gerar lesão, beleza? Ficou bem fixado isso. A gente pensa em fatores de risco. E quais são os fatores de risco para esse tipo de lesão, né? Essa lesão de risco? A gente tem flexibilidade de cadeia posterior, que geralmente está reduzida. A gente encontra nos estudos esse tipo de relação. A fadiga do atleta, seja ela uma fadiga total, né, ao longo da semana, né, por conta das cargas de treino, seja na fadiga do jogo mesmo, uma prática esportiva mais exigente vai gerar uma maior fadiga aguda, né, e isso é um fator potencial para exposição de risco e uma possível lesão. A posição do atleta no jogo que ele
participa, né? No caso aqui do futebol, se a gente for comparar um goleiro com um lateral, a chance de ter uma lesão de risco é muito maior do lateral do que do goleiro, por conta das suas posições e das suas cargas, né, de jogo. Né? A intensidade da atividade é muito maior para um do que para outro. As cargas de treino ao longo da semana mesmo, seja, estão diretamente relacionadas com a fadiga. Se você tem uma monotonia muito alta, ou seja, pouca variabilidade no treino, na carga de treino, ou seja, treino pesado, treino pesado, treino pesado, treino pesado, treino pesado, você gera uma maior índice de fadiga no indivíduo. A força do core também está relacionada. O core, como a gente sabe, além de ser um estabilizador, né, da coluna, principalmente, ele também favorece a transferência de força, né, as transferências de energia entre os membros inferiores, superiores, contralaterais, e uma fraqueza de core gera uma perda de energia cinética aí, que gera uma compensação por parte de alguém no movimento de corrida ou no movimento de salto, de força. Alguém vai estar pagando o preço por essa falta de força. O fator idade também é um fator que é muito, muito importante quando a gente pensa nessa alta incidência. Quanto mais velho, maior a chance de você ter uma lesão. O risco é aumentado. Eu diria assim que a chance não, mas o risco. Né? Porque envelhecer é uma porcaria. Tem gente que acha legal envelhecer, eu acho um saco, a gente vai ficando mais lento, a gente engorda com mais facilidade, a gente perde massa muscular, então a idade é um fator bem importante nisso. Lesões prévias, como a gente já falou, né, como já foi falado anteriormente, a gente tem uma índice de até 22% de reincidência nas lesões. Então, você ter tido uma lesão antes ou uma outro tipo de lesão, como um ligamento cruzado anterior, uma lesão de tendão, algo do gênero, vai acarretar uma maior sobrecarga por conta das compensações que são geradas devido a essa lesão anterior. Fatores genéticos podem estar envolvidos também e fatores que a gente não tem qualquer tipo de controle. O imponderável, ele de vez em quando surge e acaba gerando uma desgraça qualquer e você não tem como prever. Por exemplo, uma pancada, um acidente durante o treino, coisas que a gente realmente não tem o menor controle. Certo? E aí, quando a gente pensa em reabilitação, a gente vai ter que entender, dentro de uma linha de tempo de atuação, né, que é bem importante entender qual é o papel de cada profissional dentro da sua área nesse processo de reabilitação, porque a reabilitação ele é um processo. Né? O indivíduo ele chega com dor, com edema, com incapacidade funcional, a lesão está aguda, aquele período bem agudo, total responsabilidade da fisioterapia, só físio mete a mão. O educador físico, por mais que tenha conhecimento, não tem que botar a mão em nada, não é a área dele, a área da fisioterapia. Se a gente ainda tem uma incapacidade, embora não tenha mais dor e edema, mas ainda tem um resquício de incapacidade funcional, né, uma amplitude de movimento ainda reduzida, que impede uma boa performance, ainda é totalmente jurisdição do fisioterapeuta. A partir do momento que a gente avalia esse indivíduo, os padrões para alta estão completamente atingidos, a gente começa a entrar numa fase de transição, onde o fisioterapeuta começa a reduzir a sua atuação e começa a entrar de leve a atuação do profissional de educação física, seja o preparador físico, um personal trainer, aí a denominação é mera semântica. E assim que a gente percebe que o indivíduo está pronto para começar aquela fase do back to play, né, de retornar mesmo ao esporte, em que ele não tem mais lesão, não tem qualquer tipo de sinal, tá todos os padrões atingidos, a gente começa o retreinamento, que nada mais é do que pegar esse indivíduo que está funcional, mas não está performático, ele ainda não tem capacidade de gerar performance no mesmo nível que ele tinha, então a gente começa a retreinar esse indivíduo para subir as capacidades dele e ele conseguir performar próximo ou no mesmo nível que ele tinha antes da lesão. E aí a área que vai atuar educador físico, embora não impeça nem um pouco que o fisioterapeuta esteja presente, tá? Isso aqui é só uma ideia de mais ou menos quem vai entrar em que fase, qual é o momento que o indivíduo vai atuar. Mas
diretamente a gente fala com relação à educação física, né? E aí a gente pensa o seguinte, avaliação cinesiofuncional, a galera da fisioterapia que está aí presente já está bem familiarizada com esse termo, avaliação cinesiofuncional, ou avaliação do movimento, para ficar melhor. Eu não vou abordar muito profundamente, vou dizer mais o conceito do porquê a gente faz uma avaliação cinesiofuncional, porque a gente tem que testar os fatores de risco que levaram àquela lesão para entender quais são os que demandam maior atenção da parte de quem vai estar atuando com esse indivíduo lesionado, seja na reabilitação, seja na fase de retreinamento e de volta à performance, né? Então a gente vai avaliar os fatores de flexibilidade, amplitude de movimento, vamos avaliar a força muscular e avaliar o controle motor, como é que esse indivíduo se movimenta, como é que ele desenvolve certas tarefas que estão relacionadas com a tarefa fim, com o desporto, certo? Tudo isso para a gente poder equilibrar a capacidade do indivíduo às demandas que são impostas pela prática esportiva. Muita capacidade, pouca demanda, significa facilidade, você não evolui. Pouca capacidade, muita demanda, o risco é muito aumentado de lesão, e o ideal é a gente ter um mínimo de equilíbrio entre capacidade e demanda para poder gerar e equilibrar, assim, ter desempenho, performance, com um mínimo possível de risco para vir a ter lesões. E aí, ainda falando de avaliação e com relação a fatores, né, que são de risco, a gente tem a relação quadríceps isquios, né, a relação quadríceps posterior, razão quadríceps posteriores, né, que por muito tempo na literatura foi dita como uma das principais relações dentro desse pensamento reducionista, que essa seria a principal causa de você ter lesão de posteriores, porque você teria uma força muito maior dos quadríceps do que a dos isquios, e por conta disso você teria uma redução de força excêntrica por parte dos quadríceps, dos posteriores, e uma maior chance de ter essa lesão. Isso meio que foi linear. A causa é essa. E a gente sabe que não é bem assim. E quando a gente pensa nessa relação quadríceps isquios, a gente faz avaliações de força. E o teste isocinético, no Cybex, que é a marca mais famosa, né? Todo mundo fala, vou fazer no Cybex, mas a gente tem o Kinel, tem outras marcas de fornecedores de testes isocinéticos. Ele é considerado o método padrão ouro para força. E ele é um excelente método, um método realmente padrão ouro para força. Mas ele, quando a gente pensa na lesão, tem baixa especificidade e baixa validade preditiva para esse risco de lesão. Por quê? Embora a gente consiga determinar essa razão do QI, né, quadríceps isquios, ela é incapaz de realmente dar 100% de predição da lesão. Ou seja, se você tem uma razão muito alta de força do quadríceps em relação aos isquios, você vai ter lesão. Não é possível afirmar isso. A relação está muito alta e muito forte, a conexão da lesão, com relação à força excêntrica, que ela é deficitária nas posteriores de coxa durante esses movimentos de aceleração e de frenagem. Mas não necessariamente isso quer dizer que o indivíduo que tem uma razão onde o quadríceps é muito mais forte do que os posteriores, ele vai responder com uma lesão em algum momento da tarefa, da vida dele de praticante de desporto. E por que dessa baixa especificidade e baixa validade dentro de um método de avaliação que é considerado padrão ouro? Porque, cara, ninguém faz esse esporte, ou qualquer esporte, sentado numa cadeira, amarrado a cintos, né, e fazendo força desse jeito. Primeiro que ninguém chuta em linha reta, ninguém chuta no plano sagital, a gente chuta em rotação. Por exemplo, trazendo para o futebol. Então, assim, a especificidade é muito baixa. Ele é um padrão excelente, ele é um teste que nos diz muita coisa, que vale a pena ser feito como qualquer outro tipo de treino de força, como qualquer outro tipo de avaliação de força. Né? A gente pode usar um dinamômetro manual, um dinamômetro portátil, né? Como o Elastic, por exemplo, fazer essas considerações, óbvio que com menos acuidade, menos eficiência do que um teste isocinético, mas eles vão dar para a gente essa relação e que a gente vai pegar esse dado e botar ele junto ali na caixa
de outros dados que nós avaliamos, vamos juntar isso tudo e vai ser mais um fator que pode ajudar a responder por que aconteceu a lesão e o que a gente tem que fortalecer para evitar que novas lesões ocorram, ok? Terminada a nossa avaliação, a gente tem que começar a desenhar o que a gente vai prescrever de treinamento, prescrever de exercício para esse indivíduo. Eu não vou entrar aqui na questão da parte da físio, na parte aguda, né? Que seria crioterapia, terapia manual, essa parte eu não vou me atentar. Passando essa fase, isso aqui está no meio, está junto, pode acontecer concomitantemente, dentro da capacidade do indivíduo que ele apresente uma força, apresente um quadro que ele possa, mesmo em fase aguda, a gente fazer alguma dessas valências serem trabalhadas, né? E isso aqui, essa pirâmide, ela é um norte. A gente usa essa pirâmide como um norte de como a gente vai trabalhar, como a gente vai prescrever o treinamento e o retreinamento, a reabilitação e tentar evitar, né, como é que possam vir a acontecer lesões. A gente tem uma base do treinamento que a gente vai procurar trabalhar a mobilidade, a estabilidade e o controle motor. Num segundo momento, uma segunda fase, nós vamos ter um enfoque maior na força funcional, que não é necessariamente a força muscular. Isso já pode ser trabalhado nessa primeira fase, de certa forma. Mas quando a gente fala em força funcional, a gente fala em força em cadeia muscular, ou seja, em transmissão de energia, em capacidade de gerar uma força na tarefa, e mais especificamente na tarefa esportiva, né? A tarefa a qual a gente está tentando trazer o indivíduo de volta ao esporte. E o ápice da pirâmide, a potência, não só a potência, embora eu bote aqui potência, mas a gente vai trabalhar, além de potência, deslocamentos, habilidade, agilidade, deslocamento em velocidade, mudança de direção, tudo isso entra na terceira fase, nessa ênfase em potência. E lembrando que a gente sempre trabalha com o ser humano. Como a gente trabalha com seres humanos e não com robôs, tudo isso aqui tem que ser levado em consideração em conjunto com os aspectos biopsicossociais, ou seja, esse indivíduo, como ele apresenta na questão do psico, ele está ansioso por conta de voltar logo ao jogo, pressão para que ele volte logo, se é um atleta de alto nível, porque o time precisa, porque o cara tem que pagar a conta, às vezes é um atleta de alto nível, mas a gente conhece bem como funciona o desporto, de forma geral, o desporto brasileiro, né? Por exemplo, atletas de vôlei de praia não têm um salário fixo, eles dependem das premiações, né, e dos patrocinadores. Então, quanto tempo o cara não fica ansioso, o indivíduo não fica ansioso, né, por estar afastado do desporto, e quanto isso não vai influenciar no meu resultado, né, da minha prática. Os fatores sociais, que também não podem ser deixados nunca de lado, porque o indivíduo ele pode se fechar por conta da lesão, entrar num momento mais depressivo e se afastar, dormir pouco, ficar muito ansioso, ou então resolver aproveitar esse período de lesão e falar, cara, não estou jogando mesmo, não estou treinando, vou aproveitar e vou cair na noitada, e aí começar a beber muito, dormir pouco, ter pouco descanso, tudo isso vai influenciar também no nosso resultado, dentro da nossa prescrição. E fora isso, a gente tem que levar em consideração sempre os aspectos ambientais em que vão ocorrer o desporto, onde ocorre a tarefa. Você vai treinar esse indivíduo, por exemplo, numa academia, vai treinar num campo, como é que você vai fazer o trabalho? O ambiente, ele tem climatização, não tem? Isso vai influenciar no quanto que vai ter de carga de esforço para esse indivíduo. Esportes de contato, esses fatores externos também são importantes e devem ser levados em consideração quando a gente pensa na nossa preparação. Horário do dia que a gente vai estar fazendo a nossa preparação, que a gente vai estar atendendo esse atleta, esse cliente, vai ser num horário que está muito quente, num horário que não está tão quente, a sala vai estar muito fria, isso aí pode, de repente, atrapalhar no aquecimento desse indivíduo, ele não aquecer bem, já está vindo de uma lesão, a musculatura não responder muito bem pelo ambiente muito gelado. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, e os aspectos ambientais e os biopsicossociais. A gente não pensa só no bio, já que, como eu disse, nós tratamos de seres humanos e não de robôs, e são indivíduos complexos.
E quando a gente tem falado muito em treinamento, em prevenção de lesão, né, porque a gente não tem como prevenir a lesão 100%, não tem como dizer que se eu fizer a flexão nórdica, o indivíduo nunca mais vai ter lesão de, de isquios tibiais. Isso aí é uma falácia, a gente minimiza riscos. Mas um exemplo bem clássico, eu trago essa meta-análise aqui, de um grupo do Catar, que é o Al-Atar, em que eles fizeram uma meta-análise de vários artigos e compararam os efeitos do protocolo FIFA 11, que foi criado em 2003 pelo Centro de Médico e de Pesquisa da FIFA, né, o Comitê de Pesquisa e Comitê Médico da FIFA, criou o protocolo FIFA 11 em 2003 por conta das altos índices de lesão que nós encontrávamos no futebol. Esse protocolo ele consistia em 10 exercícios, basicamente exercícios que trabalhavam com alongamentos dinâmicos, estabilidade, como, por exemplo, exercícios de base de peito com a bola para um colega, né, um parceiro, em uma perna só, alguns exercícios de fortalecimento de membros inferiores, como elevação pélvica, e, se eu não me engano, também flexão nórdica. E acontece que, apesar de utilizar esse protocolo ele não foi muito bem aceito pelos técnicos e tinha uma baixa aderência. Então, tentando melhorar essa aderência, a FIFA deu um plus 100% e falou, vamos dar um plus nesse protocolo. E criaram o protocolo FIFA 11 Plus, que é extremamente criativo o nome. Que, na verdade, foi criado em 2006, onde são 15 exercícios e que esses exercícios são divididos em 3 partes. Uma parte em que você faz um aquecimento de corrida, trote, junto com um exercício de alongamento dinâmico. Uma segunda parte, onde você faz um fortalecimento de core e um fortalecimento de membros inferiores. E uma terceira parte, onde você vai trabalhar exercícios de alta velocidade, pliometria e mudança de direção, né, através de exercícios de cutting ou shuffle. E o que ele percebeu foi que o FIFA 11 Plus, né, que foi encontrado nessa meta-análise, ele tem uma diferença significativa, muito grande, em relação à redução de riscos e à redução no número de lesões, quando comparado ao seu antecessor, o FIFA 11. E isso se dá principalmente porque o FIFA Plus ele é muito mais próximo da realidade que a gente encontra nas tarefas do desporto, do futebol. Enquanto o FIFA Plus ele era muito focado só em membro inferior, uma coisa muito focada em movimentos para ganhos de amplitude de movimento e para ganhos de estabilidade, mas que não traduziam, que tinham pouca transferência para a prática esportiva, o FIFA 11 não, ele trouxe velocidade, trouxe pliometria, trouxe deslocamento de movimento, e isso é um fator extremamente importante, porque esse fator realmente é o diferencial, que é o que a gente encontra dentro da tarefa do desporto. E, embora seja a recomendação da FIFA você utilizar o FIFA 11 pelo menos 2 vezes por semana, né, o FIFA 11 Plus, né, 2 vezes por semana no mínimo, de preferência até todo dia, 15 minutos, né, que seria um protocolo de 15 minutos antes do treino de bola, treino de campo, a gente encontra uma baixa aderência por parte dos técnicos, por medo disso gerar uma sobrecarga e mudar muito o controle de carga do indivíduo, né, da equipe. Então, a aderência é um pouco baixa, pelo menos até 2015, quando foi feito esse estudo. Eu, embora tenha, eu não consegui encontrar nenhum estudo mais recente do que o de 2015. Então, provavelmente isso já deu uma mudada. E voltando aí para a parte prática, mão na massa, a gente tem que pensar o seguinte: numa primeira fase, o indivíduo está lá vindo para o seu retreinamento, ou quando a gente pensa num trabalho de reabilitação ou um trabalho de prevenção de risco, né, redução de riscos, a gente tem essa primeira fase que a gente vai trabalhar estabilidade, mobilidade e controle motor. Né? Nesse primeiro momento, a gente tem um enfoque maior no alongamento estático, para a gente ter um ganho de amplitude de movimento de forma passiva,
ganhar amplitude na articulação. O alongamento estático ainda é um padrão ouro para isso. Minha recomendação é você sempre trabalhar em uma sessão aquém, uma sessão exclusiva para alongamento estático, por conta do que a gente encontra na literatura, que o alongamento estático ele acaba sendo prejudicial nos ganhos de força e de potência, né, bem de força e potência, imediatamente antes do exercício, né, da prática principal. O alongamento dinâmico, ele já é o inverso, ele pode ser usado como um aquecimento, né, na sua prática, antes de você entrar nos exercícios principais. Ele também ajuda no ganho de ADM, né, de amplitude de movimento agudo, imediato. Ele melhora os inputs e outputs de conexão neural, ou seja, você tem na literatura falando sobre o alongamento dinâmico, melhorar os potenciais de ativação, né? O trabalho de ensaio de padrões também é fundamental, seriam tarefas que mimetizam alguns padrões muito próximos da realidade do movimento que é praticado realizado na prática esportiva. E, além disso, a gente trabalhar com exercícios de landing, né, de aterrissagem, exercícios de desaceleração, por conta da relação que essas duas valências, essas duas variações têm em relação à força excêntrica. Vou olhar aqui a goela que tá brabo, o ar-condicionado resseca, né? Então, trazendo exemplos aqui para vocês, alongamento passivo, estático, para a gente ter um ganho nessa amplitude. Trago aqui um vídeo com 2 exercícios de alongamento dinâmico para posterior de coxa, em que a gente vai ganhando ativamente de forma dinâmica, enquanto a gente tem a contração do quadríceps, ocorre um relaxamento da musculatura posterior para permitir o movimento, e a gente consegue ganhar um movimento. Você vê que aqui o fera aqui, ele dá uma compensada no outro quadril e dá uma levantada, né? Aqui a gente tem exemplo de o que seria um ensaio de movimento. Seria um movimento, por exemplo, muito parecido, muito próximo com a fase de impulsão da corrida. Então, a gente faz aqui uma transferência com baixa demanda, certo? Exercício com baixa demanda, peso corporal apenas, e que vão ajudar aí nesse movimento, que estaria bem próximo dessa transferência de energia, de força de reação do solo, né? Empurra o solo e estende a perna, certo? E esses exercícios de ensaios de padrão motores, eles são muito interessantes porque eles juntam não só o padrão, ou seja, melhora esses inputs e outputs de relação músculo-sistema nervoso central, né, essa relação neural, como eles também melhoram a estabilidade. A gente tem uma necessidade maior de ativação, por exemplo, de quadril, de core, então consegue ter um bom resultado em cima disso, de controle motor. E aí, como eu falei, com relação a tarefas de landing e de desaceleração, a gente tem aqui 2 estudos em os quais foram feitas pesquisas em cima, né, se avaliou como é que foi a taxa de redução de lesão e a influência de um programa, né, de prevenção de lesão utilizando técnicas de aterrissagem, né, diversas técnicas de aterrissagem e desaceleração, que eles chamaram como landing techniques, justamente para ter uma melhora do controle motor desses indivíduos. Um foi feito com jovens atletas, que, se eu não me engano, a população desse estudo tinha entre 12 e 16 anos, e aqui com atletas vendo o efeito disso a longo prazo. E todos os 2 encontraram efeitos muito benéficos da utilização dessas tarefas de landing, dessas tarefas de aterrissagem de salto e de desaceleração de movimento. Movimentos de frenagem, exercícios de frenagem, os protocolos foram bem aceitos. Então, a gente tem aqui um exercício em que a fita ela traciona e você tem que fazer um trabalho de desaceleração. Esse movimento de desaceleração e de frenagem, você tem um componente excêntrico forte por parte dos posteriores de coxa para poder desacelerar esse movimento e frenar. Você tem aqui já um movimento de lado, que é um movimento já muito comum, por exemplo, no futebol, né? O indivíduo dá essa travada aí lateral, e isso pode, por exemplo, gerar uma lesão
de adutor. Então, você ter essa característica é importante. Trabalhar de forma unipodal, com saltos, mini saltitos, frenando o movimento, porque a tração do elástico está te puxando, você tem que frear para não acelerar e não perder o controle. Então, são exercícios que trabalham muito essa questão do controle motor, né? Os saltitos aí em zigue-zague, que também está muito relacionado a várias tarefas desportivas, por exemplo, do futebol de americano, basquete, handebol, entre outros, certo? E a redução, né, aí no caso, a redução não, desculpa, né, a tarefa de você realmente fazer a aterrissagem do salto, que ocorre bastante, né, e dentro do desporto, principalmente do futebol. E aí a importância é você ir vindo de uma área mais baixa e depois ir subindo para uma área mais alta, né, aumentando isso para você ter uma melhor capacidade, melhorar sua técnica de absorção de impacto, porque cargas desses impactos podem também ser fatores de sobrecarga sobre a articulação, né? Você depende muito da cadeia posterior para fazer esse movimento de frenagem, né? É ela quem vai segurar para você não ter uma queda na hora de descer. Então, você tem musculatura aí, tem uma exigência de força excêntrica, tem uma exigência dessa cadeia posterior. Então, também são importantes a gente trabalhar com esses exercícios. Na segunda fase, a gente entra com a questão da força funcional. Nós vamos trabalhar propriamente força e focando em exercícios concêntricos e nos exercícios excêntricos. A preferência são sempre por exercícios concêntricos, como, por exemplo, o stiff ou a flexão de joelho no slide, que dão um fator muito grande, assim, eles têm uma ênfase muito importante de ativação de força, criação de geração de força excêntrica, porque se você não tiver uma frenagem no movimento de descida nessa fase excêntrica, que seja consistente, se você só deixar o peso cair, a gravidade agir, você vai se lesionar. A mesma coisa acontece aqui nessa flexão, né, nessa flexão do joelho. Se você deixar despencar, então, assim, não tiver uma boa ativação de glúteo, de core, você acaba tendo uma lesão e você tem que ter também um movimento aí dos isquiotibiais desacelerando no slide para você não despencar e cair o quadril, cair toda a sua musculatura. Quem fadiga nesse exercício aqui de flexão de joelho sabe como é que é o capeta, e se fadigar, fadiga mesmo, você morre. E aí não tem como não citar, quando a gente fala em força funcional, da flexão nórdica. A gente tem inúmeros artigos que vêm demonstrando o quanto ele é um fator, tem um fator de redução da incidência de lesão e novas lesões com indivíduos, principalmente nos jogadores de futebol. A gente tem estudos que mostram até 50% na redução de incidência, né, de novas lesões ou de reincidência de lesões. E a flexão nórdica, ela basicamente, para quem não conhece, é uma atividade feita em par, onde um indivíduo segura o tornozelo do executante, o executante ele vai deixar o corpo descer, certo? E ele vai frenando esse movimento de queda, fazendo uso dos isquiotibiais, ou seja, ele é um exercício meramente, não, exclusivamente, seria a palavra, exclusivamente excêntrico. E aí é uma nota importante da gente falar, a gente vê muito na academia a galera prescrevendo a flexão nórdica com a intenção de promover hipertrofia, né, e alguns ganhos de força também. Cara, eu costumo falar que mais do que ter as respostas certas, você tem que ter as perguntas certas, quando a gente pensa em prescrição de exercícios. Então, assim, na hora de prescrever um exercício nórdico, como esse, né, a flexão nórdica, a gente tem que pensar em para quem, por quê e para quê. Quando a gente pensa em hipertrofia, esse exercício não é indicado, porque ele é um exercício excêntrico. E, assim, você pode perceber que a fase concêntrica, que seria a fase de volta, ele é totalmente desprezada. A menina ela volta com o braço. Porque quem já tentou fazer exercício aqui com essa fase de volta, cara, sabe que a fase de retorno é incrivelmente dolorosa, você gera muita tensão no tendão e no músculo, então a chance de você vir a gerar uma lesão, ter uma contratura por conta
da carga imposta para trazer o seu corpo de volta, além de ser um movimento totalmente antifuncional, você em nenhum tipo de movimento do corpo humano, em tarefas que a gente realiza no dia a dia ou em prática esportiva, você vai ter esse movimento, né, em que você levanta do chão usando os seus posteriores, cara. Ninguém faz isso. Né? Tirando aí o zumbi do Walking Dead, não é muito comum a gente encontrar alguém fazendo esse tipo de movimento, tentar levantar dessa forma. Então, ele é totalmente antifuncional. A ideia é sempre trabalhar com a frenagem do movimento. E a gente chega na fase final, a gente vai trabalhar potência, né? Exercícios principalmente baseados em corridas em altas velocidades e aceleração, a pliometria e o cutting, que seriam as mudanças de direção em alta velocidade. Tem aqui um movimento, por exemplo, que a gente vai ter aqui, ó, uma progressão de aceleração, tiro, já numa fase bem mais avançada do retreinamento, né? Com indivíduos que estão rígidos, para a gente diminuir os riscos dessa fase, ela vai acontecer já desde o começo, vai depender da treinabilidade, do quão treinado desse indivíduo, como é que você vai inserir isso no programa, né? Temos uma sobrecarga em que você vai melhorando o controle motor do indivíduo, aqui no vídeo, né? E vai acelerando, fazendo uma progressão para gerar mais potência, melhorar essa força de reação do solo, essa transferência de energia, principalmente trabalhar a questão do ciclo alongamento, encurtamento, né, do CAI, trabalhando sempre com cargas. Quando a gente pensa em potência, a gente tem que aliar a velocidade, a carga, né, é força e versus velocidade, né, uma aceleração lateral, com o strap ali no cabo, aceleração em giro, super comum para o cara, um atacante que vai fazer esse pivô e acelerar quando a bola é lançada, certo? E podemos também fazer trabalhos em que a gente usa a pliometria, junto com a alteração, a mudança de velocidade, junto com a aceleração, ou seja, um trabalho extremamente complexo e combinando várias vertentes. A própria vertente clássica da pliometria, que são os saltos, por exemplo, né, salto na caixa, em que a gente vai ter um ênfase maior nessa questão do CAI, do ciclo encurtamento, do ciclo alongamento e encurtamento, que está muito direcionado à força excêntrica, à transmissão de energia durante a corrida, né, transmissão de força nesses momentos. E aí, um cara que tem uma treinabilidade absurda e que é muito condicionado, a gente entra também em fatores mais acelerados, né, em que usa esse kneeling jump, né, kneeling jump, esse salto ajoelhado com várias vertentes aí que a gente vai trabalhar com mudança lateral e mudança lateral com aceleração, isso é para indivíduos altamente treinados. E tudo isso para a gente chegar no final e unir tudo isso e deixar mesmo, apresentar esse trabalho em que você vai tudo isso que foi utilizado é um treinamento de altíssima complexidade em campo, já pensando no return to play, né, no back to play, transferência com chute, botando ali a altíssima transferência das capacidades melhoradas dentro do desporto. Bom, galera, aí que eu tinha para falar com vocês. Muito obrigado aí por terem ouvido essas bobagens que eu falei até agora. Minhas redes sociais estão aí para vocês entrarem em contato. Vou trazer agora o André aqui de volta para o bate-papo. Jovem queridão. Tranquilo aí, queridão? Tá me ouvindo? Tranquilo. Tô ouvindo. Excelente explanação. Tava só assistindo aqui, tô numa aula. Pô. Tava assistindo, me atualizando em algumas coisas aí de treinamento. Pois, maravilhosa aí, explanação maravilhosa. Sensacional. Bom, então... Vamos trazer um pouquinho de prática aí, de atuar na prática. Bom, se a galera tiver alguma dúvida aí, manda pergunta no chat, para a gente tentar responder, tirar as dúvidas que porventura venham a ter. Não sei se o Fábio ainda está na área, se já foi para a live. Deve ter alguma live aí, que o Fábio é o rei das lives. O cara tem todas as lives do YouTube. Live de samba. Então, uma live de samba agora. Não sei o que tem hoje, não. Daqui a pouco eu tô lá também. Ligar para o Zé Delivery, pedir uma gelada para a gente partir. Galera, se não há dúvidas,
pelo adiantar da hora, a gente encerra, pedindo sempre que a galera aí deixe o seu joinha. Quem não está inscrito, se inscreva no canal, que a gente estou sempre tentando trazer alguém que vai agregar nesse momento aí de corona, trazer uma atualização, trazer uma novidade para a gente, né? Espero aí que vocês tenham aproveitado, que tenha sido proveitoso, que tenham gostado. André, alguma consideração final? Fica à vontade. Não, cara, o que você já falou já foi um desfecho completo, assim, né? Eu só quero agradecer aí por essa parceria, né, que nós temos aí de longa data, né? E pudemos fazer mais ou menos conseguimos fazer uma adequação aí, né, do perfil fisiopatológico, com a visão médica, né, sobre a lesão, né? Esse é o nosso objetivo. E você pegar aí a parte da educação física, falar sobre os treinamentos, sobre testes de especificidade, né? Chegar isso aí até a parte da pliometria e o back to play, né? Acho que nós conseguimos fazer um amarrado, né? Se você, de repente, quiser fazer algo correlacionando as práticas fisioterapêuticas imediatas, né? Que aí já é uma outra questão, até o back to play, a gente pode fazer aí, porque o objetivo é amarrar a fisiopatologia com, né, a especificidade da avaliação, né, pelo educador físico, né, até chegar à parte do back to play. A gente pode fazer um outro amarrado aí posterior. Bom, muito obrigado aí a galera toda que ficou assistindo até agora. De novo, pedindo um joinha, paga um joinha aí embaixo. Não estou querendo ser blogueiro não, mas isso ajuda para difundir um pouquinho mais aí a galera, difundir o conteúdo, o trabalho, difundir para a galera ter mais informação, ter mais acesso. Se puder, entra aí no canal, se inscreve, compartilha a live, essa transmissão, como todas as outras aulas que já tiveram anteriormente, ficam gravadas, então, tem aulas bem interessantes sobre avaliação sinais e funcional que eu fiz com o Thiago, sobre treinamento de força e performance de corrida, eu fiz uma sobre core, sobre aquecimento, pré-atividade relacionada à mobilidade, alongamento estático, alongamento dinâmico, alongamento balístico. A gente teve uma resenha maneiríssima, 2 palestras incríveis que foram do Renan, né, preparador físico da Agatha e Duda, esposo da Agatha, inclusive, amigo meu, e do Thiago Santos, do LPH, amigo e sócio do Fábio, do LPH e da FINS Fisioterapia, também mestre em ciências da reabilitação lá da SOAN, que foi, cara, uma aula sobre preparação física no vôlei de praia e sobre aula de reabilitação das lesões de ombro por parte do Vinícius, cara. Então, recomendo a todos que deem uma olhada, quem quiser, quem tiver interesse, é só dar uma olhada aí nos vídeos que estão no canal. De novo, a live vai ficar salva para poder revisitar. Se tiver alguma dúvida, entre em contato, eu mando conteúdo, mando o artigo, passo aí o que vocês precisarem, tiro dúvida. Beleza, galera? 4h40, não vou atrasar mais ninguém para live nenhuma. Muito obrigado por terem aturado aí até agora. Agradecer de novo aí a presença do professor André, o Custódio, o Queridão, também conhecido. Show de bola, meu irmão. Um abração, bicho, prazer inoxidável a sua presença. Show de bola. Vou encerrar por aqui. Valeu, muito obrigado, galera. Show. Bom domingo.